Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Neto e esse é o canal Entendendo o que Cremos. Se você veio assistir esse vídeo procurando uma resposta para como vencer a tentação e como ser livre dos vícios, hábitos morais, um hábito de ver filmes adultos e outros maus hábitos, você veio ao lugar certo. Nós vamos criar uma série de vídeos que você precisa entender princípio a princípio, porque não é uma coisa tão simples. A Bíblia diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja que ser livre do pecado exige um conhecimento e não ter a verdade apenas, mas conhecê-la. Como nós já dissemos em outros vídeos, é um conhecimento experimental, relacional. Isso liberta o homem. Dessas coisas todas que nós vimos, nós entendemos que o vício não começa sem que haja uma porta de entrada. E a porta de entrada, o mecanismo de captura é a tentação. A tentação é um mecanismo de captura que leva ao vício. Eu quero dizer mais uma declaração. Deus criou um homem, o homem Adão, com uma natureza santa. Agora veja bem, porém, um caráter santo deveria ser fruto das suas escolhas e ações. Adão foi criado um homem de natureza santa, mas o caráter dele ia ser construído através de escolhas e ações. É assim que você chega no ponto final. Agora, veja bem, a natureza é o que você é. A natureza é o que você é. O caráter é o que você expressa, é o conjunto de informações que constitui sua persona, sua pessoa, o seu caráter interior, que faz com que você tenha um monte de atitudes, de pensamentos, de reações e ações. Você desenvolve um caráter. E isso é a partir das escolhas. E as escolhas são submetidas a tentações. Na capa do vídeo, nós colocamos uma ilustração de uma ratoeira. É interessante essa ilustração. Veja bem, porque eu pus uma ratoeira. A ratoeira expressa o mecanismo de tentação. Então, vamos lá. Ele é um mecanismo tão velho quanto a humanidade, de alguma forma assim. Você queria capturar um animal, capturar uma presa, você armava uma ratoeira ou uma armadilha para qualquer outro animal, uma ratoeira para ratos. Mas essa daí, vamos falar sobre ela. A ratoeira, ela tem várias partes. Então, o vício começa na captura. Vamos esquecer disso, certo? Então, vamos lá. A ratoeira tem a base, ela tem um mecanismo que é feito da guilhotina, aquela parte fica preso, na mola, que é a força da guilhotina, tem uma trava ou um gatilho, que a gente pode entender assim, não é? E tem a isca. Então você tem um conjunto perfeito, tá? Tem o gatilho que dispara e pega a presa quando ele vai atrás da isca. Se é um rato, é um queijo, por exemplo. Agora veja bem, não haveria ratoeira se não houvesse ratos. E não haveria tentação se não houvesse homens que sejam sujeitos e atraídos por alguma coisa. O rato é atraído por queijo e o homem é atraído por alguma coisa. Por isso, no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 14, diz que quando alguém é atraído, é tentado, ele é atraído pela própria concupiscência dele, pelo desejo dele. E isso depois, quando ele consuma o pecado, gera morte. Então a pessoa é atraída pelo seu desejo. A vontade é provocada pelo desejo interior. Assim como o rato é atraído pelo desejo de comer o queijo. Falta uma outra parte. É que tem que haver o tentador.
O diabo é o tentador. Assim como para o rato existe um homem atrás que o objetivo é pegar o rato, no mecanismo da tentação humano, o diabo deseja tornar uma pessoa presa dele. E um vício é um mecanismo de prisão da vontade das pessoas. E o diabo utiliza-se da tentação, é a porta de entrada. Depois, nas recaídas, a pessoa vai utilizar-se, vai cair no mesmo processo. Mas veja, então o que o diabo faz? O diabo, como um homem, ele observa o comportamento do homem, ele estuda o comportamento do homem, ele entende a mecânica do homem. A tentação, como na casa da ratoeira, para o homem, ela é feita de várias partes. A tentação, ela tem componente físico, emocional e espiritual. Na ponta está o tentador, que é Satanás, é o espiritual. Mas a tentação precisa de um componente externo e outro interno. Então ele vai usar uma coisa de fora para atrair algo que está dentro de você. Está no seu interior, está na sua memória, está nas coisas que você fez ou que você gosta. É preciso entender isso. Você não é tentado por algo que você não gosta. Você é tentado por algo que você gosta. Então, se você começar a entender isso, você vai perceber que você, para vencer o vício, você vai ter que aprender a resistir à tentação. Mas você precisa entender como ela acontece. Você vai entender que Satanás ele vai atacar o seu interior. Então, se você se alimenta com imagens, com desejos, com coisas que ficam na sua memória, essas coisas vão ser coisas desejáveis para você. E quando Satanás te atacar, ele vai te tentar com as coisas que tem dentro de você, usando coisas que tem fora de você. Você vai ter que realizar um trabalho, nós falaremos isso em outros vídeos, para neutralizar as memórias interiores, para fortalecer a sua vontade. Veja, vontade não é desejo, vontade é decisão. Ou seja, é aquele organismo que nós chamamos de volição, livre-arbítrio. Então tem pessoas que falam, a carne é fraca. Não, a carne é forte, porque ela vence você. Então a sua carne é forte, você tem deixado ela estar forte. E ela está alimentada. Por isso, quando você tem que fazer uma luta, você está fraco, porque ela está mais forte do que você no seu homem espiritual. Então, muitas pessoas dizem, não, olha, eu não tenho culpa, eu sou tentado. Mas Tiago diz, não, não. Você, amigo, é tentado por algo que você gosta, você aprecia. É preciso admitir isso. E é preciso falar com Deus a respeito disso. Fala, Senhor, eu gosto disso. A minha carne gosta disso. O meu homem interior, o meu espírito, não. Eu tenho prazer nas tuas coisas. Mas eu sei que eu alimentei isso. E esse prazer está instalado dentro da minha mente. Eu me arrependo. Me ajuda nesse processo de desintoxicação. Que nós vamos entender que é um processo que não é só físico, não é só emocional, mas também é espiritual. Afinal, o homem é corpo, alma e espírito. O pecado atingiu as 3 esferas humanas. E a tentação é a principal arma do diabo. O diabo fica arma ratoeira do pecado e espera você ser atraído para te capturar e fazer com que você recaia nisso várias vezes, até que um pecado repetido várias vezes vire um hábito vire um vício, e um vício passe a ser parte do seu caráter. Nós vamos estudar isso em outros vídeos, uma série deles, sobre todo o mecanismo, para que você possa entender e compreender. E compreendendo, entendendo a verdade, você vai poder deixar que o poder da verdade, que é o poder do Espírito Santo, veja bem, não é poder de intelecto, não é método psicológico, mas é a própria palavra. Só que você precisa permitir que ela haja e entender o que acontece com você.
porque senão você desiste. É um processo que você vai ter que seguir. Processos podem ser atrasados ou interrompidos, como eu sempre digo, mas não podem ser adiantados. Então, vem comigo nos próximos vídeos e nós vamos entender melhor esses processos dos vícios, do pecado, da tentação, para se tornar alguém livre e construir um caráter santo, justo, reto e durável. Uma libertação que dure. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e meditem nessas palavras. Vá ler Tiago, medite e peça para que o Espírito Santo te dê clareza e que você comece uma jornada de se libertar conhecendo a verdade.